Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. 2 listas e 3 placas. Para a história, já vamos ver. Além é Deus. Quem tem queimado as asas da esperança e não procura mais, morreu, por certo. Buscai que quem procura sempre alcança. A aventura está sempre muito perto. Procuraste e não achaste, não vale desanimar. Feliz é quem perde sempre e anda sempre a procurar. Acabo de ler um extrato do livro Asa que Deus me deu, de António Beato, professor, bem conhecido de todos. As comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril também passaram por São Pedro do Sul. Que me perdoem, eu diga algo do que vai a seguir, passadas 4 décadas. Não era nem é do meu feitio tê-lo feito antes, mesmo quando as circunstâncias poderiam ou deveriam proporcioná-lo. Com efeito, e cá por mim, anónimo militar miliciano de Abril, fui até ao Regimento de Infantaria número 14, que gosto mais do meu RIV, Regimento de Infantaria de Viseu. Comemorar Abril com todos aqueles meus iguais, valorosos, generosos e simples, dos que arrancaram rumo a Leiria e Peniche com destino a Lisboa, e dos que ali ficaram, de guarda à unidade como eu, toda ela enxameada de antiaéreas, autometralhadoras, canhões, costureiras a Beda, HK-21 e AG-3. Por sinal, levei comigo 2 soldados são-pedrenses, que, com os soldados sempre acompanhei, respeitosa e disciplinadamente. Fiz parte desse grande e glorioso grupo que jamais quis ou ousou pedir aos seus irmãos povo o que quer que fosse. Só justiça, nada mais. Souberam generosamente retirar e recolher a quartéis. E isto porque o 25 de Abril é de todos e não é de ninguém. Posto que, ao seu jeito e circunstancialismo, alguns, mas sempre sem alardes e sem se dar conta, tenham contribuído mais decisivamente para que tal gloriosa data acontecesse. Civis e militares. Há pessoas neste mundo que gastam todo o seu tempo à procura da justiça, não lhes sobrando tempo algum para a praticarem. Henry Billings Brown, juiz norte-americano. Sempre quis Abril e, como oficial miliciano, calcorreei todo o distrito nas mais variadas missões, que aqui não importa referir. Também nas campanhas de dinamização, e o meu conselho não podia fugir à regra. Destas das campanhas, a primeira em Pinho, depois no Cineteatro de São Pedro, em março de 75, com a sala cheia e com os esclarecimentos e os cânticos do Luís Cília, e depois em Oliveira do Sul, etc, etc. Recuso-me relatar tristes episódios, mas o certo é que também soube evitar confrontos, violência, que seriam de resultados imprevisíveis. Haverá testemunhos vivos, entre os quais o Dr. Jaime Galheiro. Muita gente me conhecia, sem ser preciso falar-se de mim. Tal como no quartel, também soube retirar-me de tudo com uma única satisfação, a do dever e da obrigação cumpridos. Que regalo e orgulho. Fico ainda hoje bem grato por nunca vir o meu nome mencionado em nada. Fazer discretamente é o que importa. Como assim, com tal postura, na profissão, na política, na vida, chegou o dia em que julgaram apostar em mim para gerir os assuntos concelhios, que os relativos aos dos mais humildes e necessitados terão sido largamente satisfeitos. Pois bem, foi exatamente no 40º aniversário de 25 de Abril que alguém se encarregou ou foi encarregado de uma incursão contra mim, remetendo os circunstantes para jornais, fotografias e factos, concretos e passados, mas usando o contrário também, o bom, o quase sublime, que tudo o que falava tinha que ficar para a história, para que um dia a história relembrasse os acontecimentos então objeto da dissertação. Ando a colecionar os livros que a censura cilindrou antes do 25 de Abril, ora publicados pelo Público, o jornal, e já vou em 3. Histórias de Amor, do Jacques Cardoso Pires, Gaibeus de Álvaro Redol e Fátima de Tomás da Fonseca, alguns dos quais li no tempo, censurados no seu real, valoroso e histórico conteúdo, democráticos, do povo. Ficaram e ficarão legitimamente para a história, mas como lenda viva, não pode nem deve ficar para a história o dislate, a falsidade, mesmo a mentira, a pedida, a dita e a escrita, no dia do 40º aniversário do 25 de Abril. Merecem censura, mas serão sempre censura. O dever de informar com verdade e formar
com conteúdos, é que está na gênese dessa também grande conquista de Abril, consubstanciada na livre expressão do pensamento, em suma, na comunicação social, escrita e falada. No discurso feito no Cine Teatro na noite de 25 de Abril, o multi-homenageado referiu, entre várias e desmedidas vaidades, que ali, como vai na fotografia, foi feita a eleição da Comissão Administrativa e que foram apresentadas 2 listas. Ora, a fotografia, como Gazeta e Tribuna, são traiçoeiras. Basta tentar nas presenças na primeira fila da plateia, entre as quais de uma ilustre senhora e do falecido Dr. Celso Cruzeiro e do Sr. Abel Rocha, entre outros, jamais militaram no movimento democrático do Conselho ou compareceram naquele dia para o efeito anunciado. Parece-nos muito mais, se bem nos recordamos e ou não nos falta a memória, a sessão de esclarecimento do MFA, cujos protagonistas no palco foram simplesmente varridos dela, a começar por mim próprio. Sessão aquela de 1975, março, tão extraordinariamente descrita no Tribuna de Lafões de 15 de 4 de 75 por Valentim Bizarro, que aqui enalteço e em que me revejo também. Ora, o presidente da Comissão Administrativa eleito em 1974 foi o Dr. Martins da Costa, então professor a Odivelas, e como tal indicado ao comandante do RIV, o Coronel Esteves Correia, que fez questão de vir comigo acompanhado para impulsar aquilo, através do pacto MFA Partidos, além do mais, por ser da minha terra e eu conhecer o eleito em causa que viera cá para o efeito. Cá chegados, de nós se abeirou alguém que agora diz ter havido também lista sua. Imaginem só 2 listas, só em São Pedro do Sul, mais 2 democratas, e então, logo então, em cima do 25 de Abril, às cabeçadas, a quem perguntámos se tinha visto por aqui o Dr. Martins da Costa para lhe darmos a posse. Resposta: o Presidente da Câmara sou eu. Assim, tal e qual. Não tínhamos essa indicação, esse resultado, mas se o senhor o diz, quem somos nós para duvidar de eventuais alterações do voto popular ou das bases do movimento democrático? São pedrenses. Em Vozela e Oliveira Frades foi mais fácil. Aos empossadores eram ou foram os mesmos. E os empossados, 2 ex-militares do então RIV, o Dr. Alexandrino e o Dr. Cândido Moreira, saíram pelo próprio pé. Por isso, cá, a Gazeta da Beira de 24 de 4 de 2014 dá conta do sucedido, com referências e omissões indesculpáveis. O Dr. José Inácio Coelho, então, 1975, também escreveu sobre o resto. Para a história pode ficar também tudo omitido, passado, de quem só referiu os sucessos individuais democráticos, políticos, teatrais, de intervenção. Muitos destes que a história se encarregar de apor a marca da falsidade, de que a denominada venda do cine-teatro é o seu máximo expoente, como já demonstrei, e pode até dar aso à entrevista pública para que me disponibilizo. Para a história de certo, dos ridículos, podem ficar estes sim os dizeres da segunda placa, ora aposta na já batizada sala de espetáculos. O Presidente da Câmara de São Pedro Sul, Vítor Manuel de Almeida Figueiredo, homenageia o dramaturgo Jaime Gralheiro pelo seu reconhecido mérito de dedicação ao teatro português. São Pedro Sul, 25 de 4 de 2014. Só vi placar-se assim num jogo de rugby. Sim, porque o deliberado pela Câmara e constante da ata está já duplamente afixado, em letras garrafais no frontispício da sala de espetáculos. E dentro desta em placa de setembro de 2011. O Executivo inteiro fez bem homenagear Joaquim Ramalho e Odrizes, este já coberto do fundamentado Estatuto de Colateralidade de Interesse Público. Mas o Executivo, como no caso da ponte, anuiu de certo, face à abundância, a que o Presidente também figurasse individualmente no cine-teatro, redigindo numa placa um victor, de victórias de vencedor, mas aplicando-lhe uma síncope da consoante C no nome próprio, avesso às modernices do Acordo Palop. Passou para a história também agora como vencido, mas moderno. Onde estava, afinal, o povo de Abril naquele dia? Parecia mais um funeral. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.